Ele riu do meu peso menos na frente dela. Riu alto como se a minha voz, o meu corpo, as minhas escolhas fossem a melhor piada da noite. O riso dele cortou a conversa, atravessou o ar do restaurante e pousou seco sobre a minha pele. As luzes pareciam mais duras naquele segundo. A mulher ao lado dele mordeu os lábios. Sorriu por educação. Fez um gesto como quem encobre um segredo. O garçom, distraído, trouxe os pratos como se nada tivesse acontecido. Eu senti o rosto aquecer, como se todas as minhas veias tivessem decidido ferver ao mesmo tempo. Ele falou o que qualquer pessoa com mau gosto diria quando quer parecer engraçada, um comentário sobre números. Sobre roupas que não valorizavam, sobre a necessidade de perder peso. Não foi só a humilhação. Foi o modo como escolheu o palco, o restaurante que eu gostava. Com aquela música baixa e a luz que sempre me fazia parecer mais presente. Escolheu o momento em que eu não esperava guerra, apenas jantar. Escolheu a companhia que me faria sentir menor, a amante, a presença que, mesmo sem precisar dizer muito, consolidava cada palavra dele como sentença. Fiquei parada, não chorei, não gritei. Tive apenas aquele instante em que o mundo em volta parece andar mais devagar, o tilintar dos talheres. A música abafada, a respiração que eu senti errática. Minha mão apertou o copo até a água tremer. Tentei responder. Saiu uma frase mansa, porque havia algo de selvagem contido no meu tom. Se você acha que isso é engraçado, vá embora. Ele arqueou uma sobrancelha. Riu novamente. Uma risada de quem nunca foi contraditado, e quando se levantou saiu com ela. Os dois de mãos dadas, como se a humilhação fosse um troféu que a relação deles exibia. Naquela noite voltei sozinha para casa. No caminho, as luzes da cidade me olharam sem compaixão. Pensei em apagar o mundo, em me esconder. Pensei nas roupas que eu ainda guardava no armário, nas etiquetas que comprei para sentir que eu merecia a aparência que queria. Pensei na resistência antiga que me manteve até ali, os empregos que me permitiram pagar as contas, as horas extras, a disciplina de quem aprende a seguir em frente mesmo quando o mundo não está assistindo. E, por algum motivo que, naquela hora, me pareceu quase sobrenatural, não me permiti transformar aquilo em vingança, transformei em plano. Se essa história está falando com você, inscreva-se agora no canal. Fica comigo até o final, prometo que vale a pena. Minha vida antes daquele riso não foi uma tragédia nem um conto de fadas. Foi um mosaico de escolhas práticas e silenciosas. Trabalhei por anos em duas frentes, de dia. Um emprego que me sustentava não era o que sonhei, mas pagava aluguel, comida e algumas escapadas de cinema. À noite, frielas que eu fazia para completar o mês, para comprar as blusas que eu queria, para bancar um curso aqui e ali. Aprendi cedo a costurar uma barra, a consertar um botão, a escolher um tecido que me valorizasse. Aprendi também a olhar e a observar gente bonita que passava. Campanhas de revista com mulheres que brilhavam, o jeito como uma postura mudava tudo. Nunca fui alguém que esperou aplauso. Consegui pequenos reconhecimentos, elogios discretos de clientes. Um convite para modelar em um evento local, fotos que meus amigos publicavam. Essas coisas não me transformavam, mas me nutriram. Havia sonhos guardados numa gaveta, ser vista de verdade. Sentir que o meu corpo era ferramenta e não sentença, vestir roupa que fizesse sentido com quem eu era. Mas o mundo, e principalmente os homens ao meu redor, tratavam isso com condescendência. Eu me acostumei a ser subestimada e, de tanto ser, aplaudi minha própria paciência. A decisão, quando veio, não foi desesperada. Foi deliberada. Na cozinha, com a luz do abajur acesa e a lava-louça zumbindo, escrevi uma lista. Não prometi a mim mesma transformações milagrosas. Prometi esforço. Listei o que precisava: postura, treino, um book, um contato com alguém da área, referências visuais.
Rasguei a folha e colei um pedaço na porta do armário, naquele lugar que eu via todo dia quando me vestia. Li cada item à noite, como quem recita uma oração que não pede perdão, pede coragem. O primeiro passo foi honesto e simples: pesquisar. Passei horas online, lendo sobre CAS, sobre tipos de corpo valorizados em diferentes mercados, sobre a importância do book e da atitude. Aprendi que moda não se limita a um corpo único, a um lugar para cada presença. Mas também entendi que a indústria é competitiva, maleável, muitas vezes injusta. Anotei nomes de estudiosos e profissionais. Vi vídeos de passarela, de making-of, de fotografias em que cada olhar parecia contar uma vida inteira. Isso me deu algo vital, a noção de técnica. Se a técnica existe, eu posso aprendê-la. Comecei a treinar. Não porque queria perder peso a todo custo, mas porque queria presença. Aprendi a caminhar mais ereta, a distribuir o peso do corpo com intenção, a respirar conforme a marcha dos pés. Fiz aula de passarela com um instrutor que trabalhava em um ateliê modesto, às sextas. Quando eu não tinha plantões, eu ia até lá com a mochila e voltava à tarde, cansada do corpo e leve na cabeça. Ele corrigia o meu eixo, punha a mão no meu ombro, dizia: os ombros contam história. Era simples, invasivo no melhor sentido, e funcionava. Melhorei a postura, o olhar. Aprendi a segurar o queixo sem parecer desdenhosa menos, um equilíbrio que eu não sabia que precisava. Enquanto isso, comecei a economizar. Guardei moedas, cortei gastos, vendi roupas que não usava. Com o dinheiro de alguns meses, comprei uma sessão de fotos com uma fotógrafa local. Não era luxo, era investimento. No estúdio, tudo era novo, a luz fria, o silêncio concentrado, o cheiro de químico queimado das lâmpadas. A fotógrafa era direta, me pediu para andar, sorrir sem sorrir, olhar como se eu conhecesse o mundo melhor do que ele me conhecia. As fotos não foram perfeitas, mas mostraram algo que me pertence, uma presença que não precisava disfarçar feridas. Aos poucos, fui batendo portas. Agências pequenas me deram reuniões formais e palavras gentis que escondiam recusas. Não é o que estamos buscando agora. Talvez mais tarde. Às vezes me mandavam embora com café e um sorriso. Como se tentassem economizar a dureza do não. Essas recusas doíam, claro, mas foram tijolos na construção. Aprendi a aceitar o não como parte do percurso, a ver a negatividade não como sentença, mas como obstáculo a transpor. No entanto, a jornada não era só técnica e economia. Era lidar com uma vida afetiva que sangrava. Em casa, as palavras dele voltavam como uma reverberação. Ela nunca foi tão, e o silêncio que ele me impunha quando eu tentava falar. No início, tentei diálogo, expliquei que estava me empenhando numa coisa séria. Recebi risadas, comentários sutis que minavam. Ele dizia que tudo era vaidade. Dizia que eu já tinha tudo o que precisava. Amante, quando se tornou presença regular, olhava com olhos que não me insultavam, mas que me ignoravam com eficácia. Era um tipo de violência menos sonora, menos a invisibilidade condescendente, e eu me recusei a me prolongar nela. As noites de treino se tornaram sagradas. Havia uma rotina: deslocamento, aula, retorno, estudar referências, olhar as fotos e anotar ajustes. Havia também os sacrifícios: abrir mão de fins de semana mais leves, trabalhar a mais para pagar sessões, negar compras. Foi um processo lento. 2 meses depois, já com um pequeno book, fui a um casting para uma marca local. Entrei na fila com outras mulheres de diferentes biotipos. A tensão no corredor fazia as vozes parecerem notas em escala, algumas graves de confiança, outras trêmulas. Quando entrei no estúdio, o diretor me olhou de cima a baixo, um olhar profissional, que varreu e calculou, não me disse não na hora. Me pediu para caminhar, caminhei, o estúdio encheu de frieza técnica, luz,
música, corte. Talvez não tenha sido impecável, mas foi honesto. Saí sem saber se tinha conseguido. No corredor, quando revisava cada passo, ouvi uma voz. Você tem algo. Virei e vi um homem com uma câmera pequena pendurada no pescoço. O olhar afiado de quem observava sem pressa. Chamou-se Leandro. Quase teimo em dizer que não acredito em encontros fortuitos. Mas Leandro foi um desses encontros que parecem exagerei de destino. Sua presença era de quem via não o que o mercado exigia, mas o que uma pessoa oferecia. Ele falou com clareza e respeito. Seu rosto funciona bem em close. Seu corpo tem presença. Você precisa de um book forte de aprender a vender expressão. Posso te ajudar. Não prometeu mundos. Ofereceu trabalho, críticas diretas. E um pequeno teste, um trabalho para um catálogo de uma marca local que ele estava fotografando no mês seguinte. Aceitei. Aceitei porque esses convites vieram com materialidade, um ensaio, pagamento, a chance de ver o resultado profissional no fim. Leandro não era Salvador. Era alguém com recursos que podia abrir uma porta. E portas, naquele momento, valiam mais que discursos. Trabalhei com ele. Foram sessões que me esgotaram no corpo e me energizaram na alma. Ele exigia-te em mim, expressão entregue sem drama. E corrigia com uma franqueza que não diminuía. Solange, mais que sorriso. Eu preciso que você conte uma história com o olhar. Ensaiávamos até a luz cansar. As fotos começaram a me revelar de formas que eu não imaginava, detalhes nas mãos. Na linha do pescoço. Um jeito de inclinar a cabeça que transformava a boca em promessa. A campanha do catálogo saiu. Era pequena, distribuída em lojas da cidade. Um trabalho modesto. Mas ver meu rosto em papel de revista de baixa tiragem foi um golpe de realidade. Eu existia ali, de maneira física, tangível. Tiraram uma foto do catálogo e mandaram para minha irmã. Ela me ligou chorando de alegria. Amigos próximos celebraram. E, pela primeira vez em meses, acordei com a sensação de que o esforço não era fútil. As redes sociais começaram a aparecer com comentários. Algumas pessoas elogiavam, outras, inevitavelmente, reduziam. Meu marido viu uma das fotos porque uma conhecida postou e marcou. Naquele primeiro momento, o que ele fez foi um encolher de ombros. Não foi um arrependimento dramático, não houve pedido de desculpas. Mas algo mudou, um silêncio um pouco mais atento quando eu comentava sobre compromissos de trabalho. Uma pergunta ocasional sobre onde eu iria fotografar. Não celebrei isso como vitória. Era cedo demais para leituras emocionais. Preferi observar, com a firmeza de quem aprendeu a medir a realidade por ações, não por palavras. A pressão não acabou. Em uma audição para uma marca maior, fui chamada para uma triagem. Havia dezenas de mulheres, todas com looks pensados, com maquiagens que valorizavam o que cada uma tinha. A mulher responsável pelo casting me olhou e disse: sem maldade, você não tem o perfil que costumamos usar. O tom era técnico, mas uma pontada de desprezo se esgueirou. Sentei na escada e escrevi num caderno que essa rejeição me dizia: precisamos escolher os lugares certos. Alguns mercados são fechados, outros, menos. Levantei com o registro daquilo e fui tentar novamente. Porque desistir não estava no meu plano. Desistir seria acreditar que um riso poderia condicionar minha vida inteira. Aquela fase foi de recortes e escolhas. Fui aprendendo a filtrar convites, aceitar trabalhos que serviam para construir imagem e recusar reuniões que pareciam perda de tempo. Conheci mulheres no caminho que se tornaram amigas de treino. Camila, que trabalhava com styling, me ajudou a montar looks que falavam do meu corpo sem pedirem desculpas. Ana, maquiadora que jurava que o olhar era tudo, ofereceu dicas e parcerias baratas. Havia solidariedade no meio de tanto julgamento. Foi ali que percebi que, mesmo num ambiente competitivo, a rede era um anteparo,
Não me bastava a técnica, menos precisava de aliados. Os meses passaram. Há um tempo que agora me parece longo, mas era feito de detalhes, a coordenação exata do corpo. As coisas que eu aprendi sobre luz e sombra, as pequenas economias que permitiram um book melhor. Havia retrocessos também. Uma sessão que não saiu bem, uma foto que simplesmente não transmitia o que eu queria, críticas que acertavam onde eu ainda vacilava. Algumas noites eu chorava sozinha, não de derrota, mas de cansaço. Era duro, sim. Era necessário, também. Leandro, que continuou como parceiro, mostrava um trato com o ofício que me deu fôlego. Você precisa aparecer nos lugares certos, ele dizia numa tarde em que revisávamos imagens. E precisa aparecer com consistência. Arrumamos uma estratégia, sessões menores. Portfólio digital atualizado, contatos com maquiadores. Principalmente com pessoas que poderiam apostar um cachê menor em nos dar espaço. Com um plano mais sólido, fui ganhando pequenos trabalhos mais constantes, catálogo regional, editorial online, a campanha de um estúdio de beleza local. Nada que me colocasse nas capas nacionais, mas cada job ampliava minha experiência e meu nome nas listas de casting. Numa dessas manhãs, depois de um dia de gravação que me deixou com o corpo dolorido de tanto ficar em postura, recebi uma ligação que me fez parar no meio da rua. Era um número desconhecido. A voz do outro lado era profissional e direta. Estamos montando um casting para uma campanha que vai ao ar em rede. Alguém indicou seu trabalho. Você está disponível para um teste na próxima semana. Meu coração deu um salto que eu não tentei disfarçar. Respirei fundo e respondi afirmativamente. Não contei para ninguém naquele instante. Dentro de mim, algo já começou a trabalhar, possibilidades, medo, a sensação de que a maré poderia virar, mas ainda havia muita estrada. O telefone tocava, eu atendia, e cada novo convite vinha com a sombra dos nãos que recebi antes. Havia dias em que me perguntava se eu estava apenas construindo uma ilusão conveniente sobre minha capacidade de resistir ao ridículo. Havia noites em que o riso dele vinha como trilha sonora em replay. Nessas horas, fechava os olhos e me lembrava da lista colada na porta do armário. Lendo aquele pedaço de papel, entendia que o trabalho é feito de repetições. Repetir a mesma atitude mesmo quando o resultado não vem imediatamente. Num sábado chuvoso, quando voltava de uma sessão, encontrei Camila na frente da estação, abrindo um guarda-chuva com pressa. Ela me abraçou e puxou meu braço com uma energia que sempre teve. Tem novidade, disse ela. Um diretor de elenco de uma agência grande esteve no lançamento da Grife X e viu seu catálogo. Pediu que a gente enviasse suas fotos. Ele quer te ver no casting. As palavras caíram como chuva quente na pele. Senti um frio misturado com excitação. Havia anos não me sentia tão exposta e ao mesmo tempo tão capaz. Arrumei uma mala pequena aquela noite, como se fosse viajar. Nem sabia ao certo se o convite viraria algo real. Mas a possibilidade era o suficiente para me manter acordada até tarde, revisando imagens, escolhendo looks. Na mesa da cozinha, as fotos impressas espalhavam como testemunhas do percurso, fotos de Leandro, cliques de compilados. Imagens que mostravam que, aos poucos, eu estava aprendendo a me tornar o espelho que eu queria. Dormi com a sensação de quem está prestes a entrar num túnel escuro, mas com luz no final. No dia do casting, a fila já estava formada quando cheguei. Pessoas de todos os tipos, todas com suas histórias particulares. Eu me lembrei de cada riso, de cada dificuldade, de cada gasto pequeno que fiz para chegar ali. Entrei no salão com as mãos um pouco trêmulas. Na porta do estúdio, respirei fundo e passei a mão no tecido do vestido que escolhi. Simples, elegante, sem tentar disfarçar. Era um corpo que já sabia o que queria dizer. Antes de eu atravessar a cortina, ouvi alguém comentar: parece que tem gente nova que entrou na lista. Não era um comentário dirigido a mim.
mesmo assim, senti um peso menor no peito. E então a cortina abriu e as luzes me encontraram. Quando dei meu primeiro passo, algo mudou. Não eram só os músculos que respondiam. Eram uma história inteira. Aquele passo era carregado de meses de escolha. Saí do casting sem resposta imediata. Às vezes acontece assim. A ilusão de estar à beira da grande virada se mistura com a paciência novamente. Mas, enquanto caminhava de volta para o ônibus, recebi uma mensagem no celular. Era uma foto de uma página com uma agenda sublinhada, pré-selecionadas. Meu nome estava lá, em tinta preta, sem alarde. Abanei a cabeça em descrença menos e sorri. Era cedo para celebrar. Mas havia ali um sinal concreto de trânsito, a possibilidade de estar sendo vista onde antes fui invisível. O que aconteceu depois abriu uma gaveta emocional que eu ainda não sabia organizar. Convites vieram, alguns pequenos, outros promissores. Havia quem dissesse que era sorte. Eu discordava, era trabalho. Ainda assim, a sensação de sair da mortificação daquela noite no restaurante para a possibilidade de ser reconhecida profissionalmente não apagava a ferida, apenas a tornava combustível. E havia, sempre, a consciência de que isso não seria instantâneo. No final daquele semestre, numa tarde de março, recolhi os últimos arquivos do meu portfólio e mandei uma cópia para um e-mail profissional que Leandro me forneceu. Ele disse: segure essa imagem quando uma agência grande olhar. Eles vão querer alguém que não tenha pressa. Que tenha vida para contar. Eu sorri. E por trás do sorriso havia uma promessa que não fiz a ninguém. Eu não voltaria a pegar o garfo sem sentir que isso era um ato meu, não deles. Algumas semanas depois, um convite chegou. Era para um casting importante menos maior do que qualquer coisa que havia feito até então. Havia instruções precisas, um horário e um endereço que fazia o estômago revirar de expectativa. Eu respirei e guardei o bilhete no bolso do casaco. A estrada até ali foi longa, construída de pequenos trabalhos, de economias e de ações repetidas. Sentia medo, sim. Também sentia a leveza de quem já conseguiu transformar dor em movimento. A noite antes do casting eu não dormi. Lembrei do riso dele, da mulher ao lado que parecia tão segura. Pensei na minha lista colada na porta, nas aulas, no book, nas mãos calejadas de ter costurado uma barra no sábado à noite. Pensei em Leandro, em Camila, em Ana, pensei também em todas as mulheres que conheci que me disseram, de modos diferentes, para continuar. E, no fim, percebi que tudo aquilo me havia preparado para algo maior do que uma vinga. Essa era algo que me preparava para seguir adiante com calma, para entrar em cena quando fosse preciso. No dia do teste, a minha chegada foi calma por fora e elétrica por dentro. O prédio da agência tinha uma porta de vidro que refletia o céu em manchas cinzentas. No saguão, havia outras mulheres, algumas conversando animadas, outras calando a ansiedade com música no ouvido. O estúdio cheirava a café derramado e pegadas de salto. Nos bastidores, o movimento era de gente que sabia o que fazia. Assistentes ajustavam tecidos. Maquiadores checavam luzes. Coordenadores anotavam nomes. Vi a lista com os peajanados escrita à mão numa folha presa na parede. Meu coração bateu forte quando o meu nome apareceu ali, simples, sem celebração. Entrei no conjunto de provadores e respirei fundo. Havia uma fila de passos e testes primeiro, passagem, depois, fotos rápidas. Por fim, um pequeno diálogo para avaliar expressão. A comissão era grande. Os olhos que me avaliavam não eram apenas profissionais de moda. Eram pessoas acostumadas a decidir sobre oportunidades de milhares de reais e carreiras que se constroem em semanas. Lembrei da lista da porta do armário. Lembrei da sessão de fotos com Leandro. Lembrei do riso, claro, e não com medo menos com a lembrança de um combustível que eu havia convertido em trabalho. Quando me chamaram, senti o corredor como um túnel curto de luz e expectativa.
A música no salão era descontínua, uma batida que punha o corpo em compasso. Pediam passos técnicos. Eu entreguei presença. Não encenei uma história que não era minha. Contei a minha com o corpo e com o olhar. Havia ali, nos 15 minutos que me deram, meses de aulas de passarela, noites de treino e a consequência de uma disciplina que me mudara o eixo do corpo. Ao sair, alguns dos avaliadores trocaram olhares. E uma das mulheres à mesa murmurou: interessante. Não sei se foram elogios, mas senti que algo havia tocado. Passaram-se dias de espera. O suspense virou companheiro das minhas manhãs. Quando o telefone tocou, no meio de uma tarde comum, eu atendi e segurei o corpo para que a voz não tremesse. Queremos você para a campanha Menos é National. Vem para o casting final na próxima semana. Era mais do que eu podia pedir. National. A palavra inflou meu peito e acalmou ao mesmo tempo. Respirei. Respondi e agradeci sem me perder num delírio antecipado. Ainda havia trabalho pela frente, e eu sabia disso. A preparação para a campanha exigiu ajustes, não milagres, mas escolhas técnicas. Trabalhei com Camila para criar looks que contassem quem eu era sem me diluir. Conversamos sobre cores que valorizavam meu tom de pele, sobre tecidos que se moviam com naturalidade. Ana cuidou da maquiagem de forma que realçasse o olhar e não escondesse minhas linhas. Leandro conduziu ensaios fotográficos em estúdio maior. Ele trouxe iluminação que esculpia sem martelar. Cada sessão era um passo, aprender a fazer o rosto narrar uma sensação, a limpar a respiração quando a ansiedade apertava, a manter a concentração enquanto a equipe ajustava uma luz por minutos que pareciam horas. Houve dúvidas externas. Empresários que sugeriam uma mudança radical, mensagens de conhecidos com opiniões não solicitadas, comentários que tratavam meus passos como curiosidade. Internamente, momentos em que me perguntei se havia nascido com a ousadia certa ou se estava apenas costurando coragem com retalhos de tentativas. Em uma tarde, recebi um e-mail de uma marca propondo alterar meu corte de cabelo de forma que eu não reconhecia a imagem que imaginavam para mim. Pensei em aceitar por cansaço e depois recuei. Entendi que a negociação fazia parte do jogo, eu podia ceder em detalhes técnicos, mas não abrir mão da minha essência. Decidi conversar com a agência e com a marca. Expliquei que podia adaptar o visual sem perder a minha presença. Propus alternativas. Fui ouvida. Isso me ensinou que ser profissa também é negociar. O dia da prova final foi uma sequência de sensações fortes. O estúdio principal parecia maior do que as memórias desses lugares. Uma passarela improvisada cortava o piso, cercada de cadeiras onde profissionais discutiam em sussurros calculados. Havia uma equipe enorme, figurinistas, produtores, maquiadores, assistentes. Sentei num canto e respirei ouvindo o som de uma máquina de café ao fundo. Tentei não lembrar das risadas que me trouxeram até ali. Transformei lembrança em força. Quando me chamaram, senti a ansiedade subir rápido. A mesma que me fazia tremer nas sessões iniciais, mas agora com bordas mais firmes. Cada passo era respiração, cada olhar, história. No final, deixei o estúdio com a sensação nítida de que havia dado o que podia. E que o resultado seria natural consequência. Daí em diante, a vida acelerou. Recebi a confirmação. Eu havia sido selecionada para a campanha nacional. Seria uma série de fotos, comerciais curtos para redes e um evento de lançamento em lojas parceiras. Não vou negar que a alegria teve uma camada de incredulidade. Tudo aquilo que parecia tão distante tinha chegado-se. Construindo do mesmo jeito que eu costurei as minhas roupas, menos com paciência e muito trabalho manual. As chamadas, os contratos e o planejamento vieram com profissionalismo duro. A produção me pediu disponibilidade e comprometimento, ensaios, provas, deslocamentos. Havia uma logística que eu não conhecia e que me fascinou, equipe técnica, prazos,
Formatação da narrativa da campanha. Trabalhei dias seguidos. Andei por estúdios. Gravei cenas em que precisava transitar entre a naturalidade e o gesto comercial, sem cair em estereótipo. E, em cada momento, minha cabeça repetia a lição central aprendida na porta do armário: consistência vence pressa. No lançamento da campanha, recebi um pacote com as imagens finais. Ver meu rosto naquela composição maior do que eu, pensado, moldado por profissionais que respeitaram meu jeito, foi um dos momentos mais estranhos e gratificantes da minha vida. Havia uma foto principal, pensada para uma capa de catálogo e para divulgação online. A imagem era poderosa sem ser ostensiva, uma posição de corpo que transmitia presença. Um olhar direto, uma iluminação que valorizava as curvas sem raduzar rótulos. Quando a campanha foi ao ar, as primeiras reações foram mistas, menos aplausos, comentários técnicos, mensagens de apoio. Também vieram críticas, inevitáveis. Mas eram apenas vento ao lado do movimento que havia sido criado. Com o sucesso da campanha regional, começaram a surgir convites maiores. Uma agência de renome regional me pediu para participar de um editorial e de um desfile durante a nova temporada local. Um diretor de moda que havia visto as fotos entrou em contato por indicação de Leandro. As portas eram, aos poucos, mais largas. Eu não consegui ir a todo lugar. Optei com cuidado. Cada trabalho aceito precisava acrescentar algo ao meu portfólio e me manter fiel ao que eu vinha construindo, uma presença profissional e autêntica. Foi em um desses convites que participei de um editorial que chamou a atenção de uma revista do ramo. A equipe editorial, impressionada com as fotos e com o meu relato em entrevistas mais longas, me indicou para uma seleção de capa. Nunca imaginei que estaria ali. As capas de revista não caem do céu. Chegam por conexões, por timing e por chance menos, mas, sobretudo, por trabalho consistente que faz quem cuida do mercado lembrar do seu nome. Fui indicada para uma votação interna e, depois, para uma seleção final. E então, num dia que parecia comum, recebi o telefonema. Eu seria a capa de uma edição importante que viria a ter grande circulação. Ao mesmo tempo, a revista decidiu eleger, naquela temporada, a modelo número 1 do circuito regional, um reconhecimento que não era só uma etiqueta, mas o reflexo do impacto daquele trabalho. A notícia me deixou tonta de emoção. Segurei o celular, revendo as mensagens, lembrando de cada sacrifício. Vi, então, a figura do riso dele se reduzindo. Porque havia algo ali maior do que qualquer pessoa que me havia desmerecido. Era a prova visível de que eu havia construído algo com minhas mãos e com a minha cabeça. A capa saiu. As fotos foram impressas em grande formato. Quando ouvi que a revista publicaria um editorial detalhado contando minha trajetória, percebi que a narrativa havia mudado a meu favor. A repercussão do material foi rápida. Lojas colocaram a capa em cima de balcões. Perfis de moda repostaram o ensaio com comentários elogiosos. Clientes de marcas entraram em contato com a agência perguntando sobre minha disponibilidade. De um dia para o outro, meu nome ganhou rastros. Não foi sorte. Repito. Foi trabalho e escolha. Muitos dos leitores encontraram na história um exemplo de recomeço e coragem. E então veio o momento em que ele encontrou a capa. Não foi teatral, a vida não costuma ser. Vi a foto no feed de uma amiga que marcou meu marido num comentário casual. Olha a capa que saiu hoje. Ele abriu a imagem como quem não quer acreditar no que vê no rosto dele. A mesma expressão de surpresa que eu havia visto nos estúdios, menos a surpresa da pessoa que percebe que perdeu espaço. Mandou uma mensagem curta: podemos conversar? Pensei na resposta. Respirei e escrevi com calma: podemos conversar, quando for importante para ambos. Agora estou trabalhando. Não era uma recusa fria, era um posicionamento. Manter o foco em quem eu havia me tornado exigia serenidade.
A reação dele foi tentada a aproximação. Veio com pedidos e desculpas claudicantes. Queria saber detalhes do trabalho, queria elogios que demonstrassem reconhecimento tardio. Eu ouvi, em algumas ocasiões, seu arrependimento sossegado, uma mistura de vergonha e desejo de consertar. Mas eu sabia que não era minha função restaurar a autoestima de quem teve atitudes públicas de humilhação. Minha prioridade era proteger a minha história e o meu processo. Havia, no entanto, uma verdadeira conversa para ter, uma que não apontasse o dedo em busca de vingança, mas que colocasse limites e firmasse minha autonomia. Combinei encontros em que falamos sobre separação de papéis, sobre expectativas e sobre respeito futuro. Conversei com firmeza e clareza, não aceitava sermões nem silêncios manipuladores. A minha dignidade não precisava de humilhação alheia para ser reafirmada. Enquanto isso, a vida pública exigia profissionalismo. Havia entrevistas, sessões de fotos mais elaboradas, reuniões com estilistas e convite para participar de um desfile em que a minha imagem seria exibida como destaque. Na passarela daquele desfile, senti uma maturidade nova, sabia o que o público esperava. Mas também sabia que meu papel era dizer não quando a proposta não dialogava com quem eu era. Ao subir naquela passarela, não havia lugar para o espectador que acreditou em me diminuir. Havia, sim, espaço para a mulher que se colocou no mundo e trabalhou por algo que merecia. Quando a revista publicou a matéria e declarou-me modelo número 1, houve todo um cuidado editorial em explicar que a nomeação era fruto de um conjunto de fatores: trabalho, resultado de campanhas e presença de mídia. A etiqueta, para mim, funcionou mais como uma confirmação do que já sabia. A construção de reputação não nasce do acaso. Nasce de decisões repetidas. Recebi mensagens de mulheres que disseram ter se inspirado na minha história para iniciar treinamentos, investir em exames, candidatar-se a CAST. Essa resposta do público me trouxe uma responsabilidade nova. Usar a visibilidade para incentivar e não para alimentar disputas vazias. Muitas pessoas me perguntaram se a presença dele nas minhas redes sociais deixou de me afetar. Respondo que as feridas não se fecham de uma hora para outra. O que muda é a maneira como você passa a administrá-las. Eu aprendi a transformar o incômodo em combustível direcionado, e isso me serviu não para procurar retribuição, mas para construir algo que ninguém poderia tomar com meras palavras. Mantive relações profissionais com a equipe e deixei claro onde os limites afetivos e físicos deveriam ficar. Me coloquei à disposição para conversar quando houvesse honestidade e disposição para mudança real. Não apenas discursos repentinos. A trajetória também me mostrou que a empatia no circuito é essencial. Conheci mulheres com histórias diferentes, algumas vindas de espaços privilegiados, outras tão batalhadoras quanto eu. Essa mistura trouxe uma lição: não estamos competindo por humilhação. Estamos ocupando o mesmo lugar pela própria dignidade. Em entrevistas, sempre procurei mencionar as pessoas que caminharam comigo, Leandro, que abriu portas sem transformar minha história em mercadoria. Camila, que costurou roupas que falavam por mim. Ana, que me ensinou a olhar de frente para a lente. Agradecer não é desculpa para voltar ao passado. É reconhecimento de quem contribuiu para o presente. Os dias depois da capa foram de intensa demanda. Havia propostas de campanhas maiores, de trabalhos em outras cidades, de parcerias com marcas de beleza que queriam conversar sobre imagem e autoestima. Mas também houve tempo para respirarmos e reorganizar a vida. A rotina mudou, ensaios com horários definidos, reuniões com agentes, programas de autocuidado que incluíam fisioterapia para segurar o corpo nas longas jornadas. Aprendi a valorizar o tempo de descanso. Eu percebi que essa proteção era parte do novo trabalho. Não se trata apenas de produzir, mas de manter-se inteira para produzir bem. Lembro-me com carinho de uma sessão de fotos em que fomos ao ar livre,
numa fábrica desativada. O fotógrafo pediu que eu caminhasse num piso irregular, que buscasse o olhar de alguém que sabe o valor de cada passo. Foi ali que percebi como o percurso me moldara. Eu não caminhava para desfilar, caminhava para contar a minha trajetória. Cada clique era um registro, não de retribuição, mas de afirmação. E, quando entregaram as primeiras imagens, percebi que ali estava o trabalho de muitos, e o meu, em especial, de quem persistiu. A fama veio acompanhada de entrevistas em que fui questionada sobre dietas, mudanças físicas e sobre o riso dele naquela noite no restaurante. Eu sempre respondi com a mesma linha. Nunca fui refém de uma ideia única de beleza. Tratei de técnica, postura e imagem. Nunca prometi resultados fáceis. Esse recado era importante. O que eu vivi não é fórmula pronta. Exige sacrifício, disciplina e uma vontade contínua. Não deveria virar manual de autoajuda vendável, mas exemplo de que a persistência gera mudança concreta. Com a ampliação do trabalho, veio também a responsabilidade de escolher cuidadosamente os convites. Recusei propostas que pediam uma exploração sensacionalista do meu passado, reportagens que buscavam apenas escandalizar histórias de relacionamentos. Não quis que minha trajetória servisse de entretenimento barato. Preferi entrevistas que abordassem a construção, os aspectos técnicos da profissão e a organização emocional. Aceitei, sim, pautas que pudessem inspirar outras mulheres a agir com autonomia, a investir em sua formação e a entender que o valor não morre na boca de quem riu da sua aparência. Algumas pessoas esperavam, talvez, que eu usasse minha visibilidade para expor ele publicamente, para transformar a história numa vingança que se alimenta de humilhação. Eu não fiz isso. Não por covardia, mas por consciência. Não construiria minha reputação sobre o drama de alguém. Prefiro minha narrativa erguida por trabalho e dignidade. Deixei que a vida cuidasse do resto. A resposta mais forte foi a minha transformação. Quando ele me viu na capa, quando leu as matérias e entendeu que eu já não era a mesma pessoa que jantou calada naquele restaurante. Algo mudou na relação entre nós de forma irreversível. Houve, ainda, momentos íntimos de reparação que não eram para a plateia. Em uma conversa franca, falei sobre como a palavra dele cortara. Ele pediu perdão em voz baixa. Eu ouvi, mas perdoar não significa apagar. Significa decidir como seguir ao lado de alguém que foi condescendente. Decidi, com clareza, que o respeito seria condição. Se a relação continuasse, seria sobre novos termos, sem humilhação, sem comparações, sem risos às custas da outra pessoa. Mas também deixei claro que liberdade e protagonismo eram prioridades na minha vida. Não aceitaria voltar a um papel de invisibilidade. Com o tempo, meu trabalho me trouxe oportunidades além das passarelas, palestras em eventos sobre imagem e autoestima, convites para mentorias para meninas que iniciavam na área de moda, participação em projetos que discutiam diversidade de corpos nas campanhas. Aceitei alguns, com critério. Queria que a minha história servisse para algo maior do que minha fama instantânea. Entendi que era responsabilidade usar a visibilidade para abrir portas não só para mim, mas para aquelas que vinham depois. O reconhecimento de modelo número 1 se consolidou por um conjunto de vitórias pequenas e constantes. Teve enchimento de gardupa com roupas que agora eu negociava com mais poder. Teve viagens curtas para editoriais. Teve, sobretudo, a sensação de existir para além do rótulo imposto pela humilhação daquele dia. Eu não me transformei em uma palavra de efeito. Transformei o modo como me posiciono no mundo. Ao final dessa trajetória menos que ainda não terminou, porque construir carreira é sempre processo, penso na jovem que entrou no restaurante. Com medo de ser diminuída e vejo nela algo que não se perdeu, a coragem de tomar as rédeas. Hoje, quando pego um prato num jantar público, não sinto o peso do olhar alheio. Sinto a presença de quem trabalhou muito para merecer cada passo.
Sei que há milhões de olhares que ainda não me conhecem, e isso é suficiente para eu manter o foco. O que eu quero deixar claro é isto: se você passou por humilhação, saiba que existe caminho possível que não se chama vingança. Chama-se trabalho, chama-se reconstrução, chama-se disciplina. Você não precisa provar nada ao agressor. Precisa reconstruir a sua narrativa. Ocorrerá esforço, noites sem sono, escolhas difíceis e pequenas derrotas. Mas também haverá gente que te verá, que te ajudará com um empurrão honesto, que vai abrir as portas certas no momento certo. E quando a visibilidade chegar, deixe que ela te encontre inteira. A capa, a campanha, o título de modelo número 1, tudo isso me trouxe algo que dinheiro não compra: a convicção de que eu era responsável por mudar a minha história. Não foi simples rebater o riso com um contrato. Foi transformar o riso em lista, em treino, em portfólio, em cuidado com o corpo e com a mente. E foi, acima de tudo, recusar a ideia de que minha vida tivesse que obedecer a uma humilhação pública. Se hoje eu pudesse dar um conselho à mulher que se reconhece naquela mesa do restaurante, eu diria: anote seus passos, economize para investir. Busque pessoas que verbalizem e não apenas aplaudam. Negocie com quem quer te transformar, sem apagar o que há de autêntico em você. E, por favor, não aceite que a sua dor vire espetáculo. Use a dor como combustível, não como vitrine. Fecho essa história com gratidão. Gratidão por quem me ajudou, por quem me ensinou técnica, por quem me ofereceu espaço sem querer minha humilhação. Gratidão também por mim mesma, menos por ter tido força de colocar a lista na porta do armário e seguir lá. Se você chegou até aqui e essa história tocou algo dentro de você, conte nos comentários. Qual foi o riso que você transformou em impulso? Compartilhe a sua experiência para que outras mulheres vejam que não estão sozinhas. E, se você quiser ver mais histórias como essa, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível reescrever a própria vida.